Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma jornada arquitetônica simplesmente fascinante. Vamos destrinchar uma estrutura que redefine totalmente o que a gente entende por refúgio costeiro. É a chance perfeita de ver na prática como um design super arrojado consegue dialogar em paz absoluta com o ambiente natural. Então vamos lá! Olhando essa perspectiva de cima, é impossível não ficar de queixo caído com a escala da residência contra esse pano de fundo gigantesco. De um lado, a gente tem a vastidão azul incrível do oceano, e do outro, a floresta tropical super densa e intocada. A casa parece literalmente flutuar ali no meio, né? É um posicionamento super ousado e dramático, cravado bem na beirada do continente. Vejam como as linhas do telhado e os decks estão perfeitamente alinhados na topografia íngreme e cheia de verde. A arquitetura aqui não tentou em momento algum tratorar a montanha ou se impor à força. Pelo contrário, a planta abraça os contornos naturais da falésia. É uma integração muito orgânica que salta aos olhos. E o que é super interessante de notar nessa comparação visual é ver como o perfil da casa se transforma completamente com o passar das horas. E claro que essa harmonia toda passa direto pela escolha dos materiais. Olhem o peso e a textura dessa parede de pedra natural, fazendo um contraste incrível com o aconchego das ripas de madeira. Essas escolhas são muito mais do que estética. Elas são fundamentais para ancorar a casa, que tem linhas tão retas e limpas, ao seu entorno rústico e terroso. É literalmente uma ponte material entre o que foi construído e a própria natureza. Olhem para essa superfície impressionante. É como se um espelho gigante de vidro tivesse sido deitado na beira do abismo, refletindo as nuvens com uma precisão quase surreal. Percebam como os azulejos em tons diferentes de azul foram escolhidos a dedo para imitar a cor e a profundidade do oceano lá embaixo. Cria-se uma ilusão de ótica simplesmente genial que apaga totalmente a fronteira visual entre a água da piscina e o mar. Ela não só tem vista para a baía, mas se torna um pedaço dela. É fascinante perceber como o layout da casa toda trabalha para puxar a paisagem ativamente para dentro, trazendo o exterior para dentro. E essa imagem ilustra o conceito de forma brilhante. Notem a ausência total de pilares de sustentação na quina da sala. Graças a esses trilhos super inteligentes de portas de vidro, quando elas se abrem, as paredes simplesmente somem da jogada. O teto fica parecendo que está flutuando, sem suporte, removendo qualquer obstáculo visual ou físico entre o conforto do sofá e o espetáculo da floresta tropical. E até a cozinha entra nessa dinâmica. Reparem como o design opta por uma marcenaria super minimalista, com armários pretos e madeira lisa. Isso foi pensado nos mínimos detalhes. O ambiente tem que ser funcional, claro, mas ele se recusa a competir com a nossa atenção com a selva vibrante que está a centímetros de distância. A natureza continua sendo a grande estrela absoluta do cômodo. Vamos dar uma olhada e ver como tudo isso evolui quando o sol vai embora. Temos o exato mesmo espaço aqui. De dia, é esse pavilhão imenso sob a luz do sol. Mas no anoitecer, é nítido como a iluminação estratégica e super quente altera toda a vibe do lugar. Aquela grande estrutura de vidro se transforma numa espécie de lanterna aconchegante, suspensa ali no escuro da costa litorânea. É impressionante ver como até os cômodos projetados para nossa total privacidade se rendem de forma muito elegante ao ambiente externo. O quarto principal foge completamente daquela armadilha de ser uma caixinha fechada. Ao invés disso, a imensa porta de vidro corrediça emoldura a vegetação como se fosse uma tela viva. Não precisa pendurar quadro nenhum na parede quando a topografia já entrega uma obra de arte aos pés da cama. E o deslumbramento só continua quando chegamos no banheiro. Sai de cena o tradicional piso frio e entra o calor natural desse deck de madeira sob a banheira. E com a privacidade natural que o próprio declive do terreno oferece, além dessa parede de vidro limpa, a rotina de tomar um banho ali deve ser como estar flutuando no meio da copa das árvores. Uma serenidade que não tem preço. E conforme o sol finalmente dá lugar às sombras, o ritmo da casa diminui junto para uma contemplação bem mais silenciosa. Vamos permitir que esta imagem marcante do crepúsculo respire um pouquinho. A sala brilhando bem sutilmente, o espelho d'água da piscina capturando a vastidão do céu e aquele fundo escuro e calmo do oceano. É uma verdadeira sinfonia de calma abraçada por todo o cenário.
O que, inevitavelmente, nos deixa com esta grande reflexão final. Hoje em dia, o verdadeiro luxo é exercer domínio e impor uma construção por cima da paisagem? Ou o ápice da sofisticação está em projetar espaços tão inteligentes que optam por se render totalmente à beleza monumental que o cerca? É uma mudança de paradigma que transforma totalmente a nossa relação com a moradia. E com esse pensamento super provocador, a gente encerra a nossa exploração visual de hoje. Que todas essas ideias sirvam de muita inspiração. Até a próxima!